Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Um grande abraço para você e para sua família. Que bom ter você aqui conosco. Hoje, 1 Samuel, capítulo 27, estamos quase terminando este livro, hein? Você poderia convidar pessoas para estarem conosco. Seria uma grande honra tê-los com a gente. E seria muito importante, com certeza, para a vida deles, trilhar essa jornada. Lembrando que o nosso propósito consiste em ler um capítulo da Bíblia, orar todos os dias e também tentar mudar. Vamos juntos lá em 1 Samuel, capítulo 27. Um capítulo bem interessante que mostra que Davi, ele vai recorrer ao rei dos filisteus, Ax, rei de Gate. Ele vai ir até este rei e vai colocar ali à disposição os seus serviços. E ele pensa, preste atenção no que o texto diz assim, versículo 1. Davi diz consigo mesmo, então começou a pensar demais. Você já deve ter ouvido aquela frase que mente vazia, oficina do diabo. Verdade, irmãos. A gente fica pensando demais e fica muito desocupado. Muitas vezes nós começamos a criar medos, criar paranoias, criar situações que não existem. Eu penso o seguinte, o Senhor havia guardado Davi até ali e já tinha dado duas provas, entregando Saul nas mãos de Davi e mostrando que não entregaria Davi nas mãos de Saul. No entanto, Davi começou a pensar naquilo e ele disse o seguinte, olha, pode ser que algum dia eu venha perecer nas mãos de Saul. Preste atenção, meu querido irmão. Hoje nós ouvimos aqui algo na palestra incrível, um médico, um psiquiatra palestrando aqui para os pastores. Ele falou que a nossa ansiedade tranca a pauta do nosso coração. Isso significa que nós não conseguimos pensar em algo quando nós estamos focados no nosso problema. Quando a gente começa a pensar no vazio, né, naquilo que nós não temos. Então Davi, ele pensa que ele não tem um exército, ele pensa que ele não tem um lugar adequado para se esconder, ele não tem muros, ele está sempre escondendo em cavernas. E o foco dele nisso faz com que ele se esqueça que ele tem o Senhor ao guardar. E o Senhor já tinha dado provas que não entregaria mais, não entregaria Davi a Saul, que Davi iria reinar. Ele fez Jonatas dizer isso, ele fez o próprio Saul confessar isso, não uma vez, mas duas vezes, inclusive dizer que Davi era melhor do que ele e que a casa dele permaneceria. Pediu até Davi para fazer uma aliança com ele, para que a descendência dele não fosse destruída. Então, irmãos, nós percebemos aqui Davi alimentando seus medos. Uma lição prática para você, meu querido irmão. Se o Senhor tem cuidado, tem te chamado, tem guardado você, avance, não tema, não tenha medo. Isso é uma fraqueza, foi a fraqueza de Davi e foi um erro. Davi então pega os seus 600 homens, perceba que o exército dele havia crescido, mais as suas esposas, as suas duas esposas, e vai para o rei de Ax, e pede ao rei uma cidade. O rei dá uma porção de terra de Siclag, e aí nós vamos ver algumas questões. Primeiro, Davi, ele cometeu essa fraqueza de não confiar no Senhor. Então nós temos aqui o perigo de não confiar no Senhor. Temos aqui o perigo também de confiar nas nossas próprias soluções, nas nossas próprias estratégias. Davi acreditou que estaria mais seguro na mão ali, convivendo com os filisteus, servindo aos filisteus, do que nas mãos do Senhor. Mas vamos lembrar que o profeta havia dito para Davi que ele tinha que ficar nas terras de Judá. O próprio Davi já havia entendido isso, porque ele havia dito, olha, se é o Senhor que está me pedindo a vida, que ele receba essa oferta, mas que eu não morra longe da terra do Senhor. Por que Davi tomou essa decisão? Então, porque Davi fraquejou. Davi, naquele momento ali, ele cometeu uma fraqueza que nós todos cometemos, ele amou a própria vida. E Jesus diz que quem ama a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perde a vida por amor a Cristo vai achá-la. Davi deveria amar mais a obediência ao Senhor do que a sua própria vida. É um desafio para nós cristãos, não é fácil, irmãos, é por isso que o Senhor vai usar de misericórdia para com Davi, mesmo nesse contexto de fraqueza, mas fica aqui para você essa exortação na palavra. Se o Senhor te chamou, meu irmão, ame obedecer ao Senhor, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Preste atenção, meu querido irmão, obedecer ao mesmo tempo é sinônimo de sacrificar o seu próprio eu, a sua própria vontade. E o texto vai nos dizer que Davi vai ter consequências negativas por causa disso. Ele queria estar no meio dos filisteus, mas não queria estar misturado. Pede uma parte de terra, Siclag foi dada, até hoje pertence aos reis de Judá, o texto vai dizer. Naquela época, Siclag ainda estava no poder dos reis, né, quando este livro foi escrito. E nós temos aqui, queridos, consequências. Quais são as consequências? Para Davi ter sustentar a sua decisão, que não era de acordo com a vontade de Deus, porque Deus não queria que o seu povo tivesse qualquer tipo de aliança com os filisteus, Davi começa a ter que mentir. E começa então também a ser injusto. Ele atacava outras cidades, e lá naquelas cidades ele matava homens e mulheres para que ninguém escapasse para poder denunciar, né, a fraude. E ele trazia bois, trazia jumentos, pagava ali ao rei, oferecia isso tudo ao rei. E o rei perguntava, de onde é isso? Ele falava assim, ataquei o sul de Judá, ou ataquei o sul dos Jeramelitas, ou o sul dos queneus. E aí o rei Ax se dava por satisfeito e dizia assim, olha, quanto mais Davi guerreia contra o seu povo, mais odiado ele fica. Nós sabemos que Davi não tinha coragem, nós vamos ver isso mais à frente, Davi não vai levantar e estender a mão contra o seu povo. Davi tinha um temor quanto ao ungido do Senhor e quanto ao povo do Senhor. No entanto, irmãos, Davi teve que recorrer a coisas que fazem mal para a alma. A mentira, a injustiça.
E a gente sabe à luz da palavra que um pecado chama outro pecado. Um pecado, um abismo vai chamando outro abismo, que vai chamando outro abismo. É por isso que a solução do pecado é a confissão e o arrependimento e a mudança de rota. Porque senão nós vamos ter que ficar chamando outros abismos para tentar tampar o buraco que abrimos com as nossas más escolhas e más decisões. Por isso, meu querido irmão, eu quero deixar essa exortação para você. Não deixe a sua mente vazia, não fique dando atenção para o seu medo, gaste o seu tempo, a sua energia e os seus pensamentos para servir o Senhor e obedecer o Senhor. Enquanto você estiver se esforçando por obedecer, você vai ter pouco tempo para temer. Avance, mesmo com medo, avance e sempre confie no Senhor que te chamou. O Senhor que te chamou vai te guardar. A Bíblia está repleta de livros, de textos, de livros inteiros que falam sobre a proteção do Senhor ao seu povo, salmos inteiros. Por exemplo, Salmo 91 fala o que Deus faz por aquele que nele se refugia. Davi, no momento de fraqueza, temeu a Saul e fez péssimas escolhas. Sabe o que é lindo nisso tudo? É que a misericórdia de Deus, ela se manifesta nas nossas vidas mesmo quando erramos. Davi demonstrou uma falta de confiança no Senhor, mas o Senhor vai guardá-lo mesmo em meio aos filisteus. Porque o Senhor sabia também que Davi estava sofrendo, que Davi estava cansado, que os seus homens estavam exaustos, que todo dia, viver por fé é uma tarefa só para o Cristo mesmo. Ele não falhou nessa missão, mas nós falhamos. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor foi sobre Davi e é sobre a sua vida, mas não é desculpa para nós nos entregarmos à desobediência. Vamos nos fortalecer no Senhor e confiar no Senhor e nos cuidados do Senhor para conosco. Um grande beijo, amanhã nós estamos juntos para meditar em mais um capítulo.